Boas-vindas! Vamos mergulhar direto num dos maiores desafios para quem busca nota 1000 na redação, a temida proposta de intervenção. É super comum perder pontos preciosos com aquelas conclusões genéricas que simplesmente não saem do papel. Mas, e se a gente tivesse uma solução estrutural, quase matemática, para resolver isso de vez? Neste material, a gente vai explorar uma ferramenta incrível baseada na matriz amarela da Prozia. Ela foi desenhada exatamente para pegar aquelas ideias soltas e transformar num parágrafo impecável. Bora lá? A nossa jornada hoje é super direta e passa por 6 etapas. 1. O que é o SOAFIA? 2. A ficha 1 na prática. 3. Conectando ideias com a ficha 2. 4. O aprofundamento, que é o grande segredo. 5. Evitando erros comuns. E 6. Um checklist rápido com uma dica final. Bom, parte 1. O que é o SOFIA? E aqui a gente fala dos 5 elementos fundamentais de uma intervenção completa. O grande pulo do gato é entender que uma intervenção perfeita não é baseada em adivinhação, mas sim numa fórmula super rigorosa. É como se fossem 5 engrenagens que precisam girar juntinhas, sabe? E o método SOFIA é justamente o nome dessas engrenagens. O SOFIA nada mais é do que um acrônimo. Cada letrinha representa uma pergunta que o texto final tem a obrigação de responder. Olha só, o S é de sujeito, ou seja, quem vai realizar a ação. O O é a operação, o que será feito. O F é a forma como essa ação vai acontecer. O I é a intenção, para que fazer isso. E por fim o A é o aprofundamento, que é o detalhamento de um desses elementos anteriores. Dominar esse vocabulário é o primeiríssimo passo para o sucesso de qualquer estudante. Essa primeira ferramenta que a gente vai usar funciona visualmente como um andaime numa construção. Antes de sair escrevendo o parágrafo corrido, a gente usa esses 5 campos numerados para planejar tudo. É um rascunho inteligente que previne aquele famoso deu branco na hora da prova. Isso garante que nenhuma peça importante fique de fora. A gente pensa na solução, define quem age, o que faz, como, para quê, e aí sim aprofunda um desses pontos. Legal, parte 2, a ficha 1 na prática. Como a gente aplica o SOFIA num tema super recorrente como o bullying escolar. O método ganha vida de verdade quando a gente testa com o problema real das atualidades brasileiras. Vamos ver como preencher essa estrutura passo a passo. O preenchimento para o tema do bullying segue uma lógica bem amarradinha. Campo 1, o sujeito. Ministério da Educação, em parceria com psicólogos. Campo 2, a operação. Implementar programas de apoio socioemocional. Campo 3, a forma, por meio de palestras interativas. Campo 4, a intenção. Reduzir a violência escolar. E o campo 5, o aprofundamento, que aqui vai focar na forma, detalhando que essas palestras devem funcionar como espaços seguros, totalmente sem julgamentos. Mas espera aí, antes de avançar, a gente precisa fazer um exercício mental rapidinho. O sujeito que a gente escolheu é de fato o agente adequado para colocar essa operação em prática no mundo real? Fazer essa pausa evita aquelas propostas absurdas. No nosso exemplo, o Ministério da Educação, junto com psicólogos, tem total competência para criar esses programas, certo? A lógica tem que se sustentar fora do papel, na vida real. Então, parte 3. Conectando ideias com a ficha 2. Agora que a gente já tem um material bruto planejado, é bom lembrar que um monte de frases soltas não garante a nota máxima. É exatamente aí que entra a nossa segunda ferramenta, pegando aquela lista e transformando numa narrativa fluida, com muita coesão. Ela funciona literalmente como a cola do texto. O objetivo é ajudar a escolher as palavras que vão interligar todos aqueles campos que a gente preencheu antes. É como um catálogo de opções dividido por funções. Tem conectivo para apresentação, para explicar como vai ser feito, para indicar o propósito ou para concluir. Isso tira aquele aspecto robótico e evita que a redação pareça uma lista de compras engessada. Na prática, usar esses conectivos é pura estratégia. Primeiro, a gente identifica as partes que precisam de ligação. Por exemplo, usar o termo "além disso" é perfeito para introduzir o aprofundamento, porque acrescenta uma informação extra. Já a expressão "para isso" conecta super bem a operação à forma. O portanto é aquele clássico marcador de encerramento. E a regra de ouro: variar o vocabulário é essencial para mostrar domínio do idioma. Nada de repetir palavra, hein? É incrível ver como tudo isso se constrói no parágrafo final.
Olha a leitura. Portanto, o Ministério da Educação deve implementar programas. Para isso, é fundamental agir por meio de palestras. Além disso, esses círculos devem funcionar como espaços seguros. Dessa forma, será possível reduzir a violência. Percebe? Os conectivos ditam o ritmo exato. Fica uma arquitetura textual sólida e, o mais importante, com os 5 elementos do SOFIA lá dentro. Muito bom, chegamos na parte 4, o aprofundamento. Esse é o verdadeiro segredo das notas altas. É aqui que a gente transforma descrições super genéricas em propostas detalhadas. O que separa uma nota mediana da excelência total está nessa letra A do SOFIA. É a hora de provar para quem está corrigindo que a ideia é realmente viável. Usando o tema do analfabetismo funcional, a diferença é gritante. Dá uma olhada. Uma abordagem genérica seria assim: o Ministério da Educação deve ampliar campanhas. Bem simples, né? Agora, com o aprofundamento, a coisa muda de figura. O Ministério da Educação, órgão responsável pelas políticas educacionais, deve ampliar campanhas. Explicar a função social do agente mostra que a gente entende profundamente a responsabilidade dele. E detalhe, o aprofundamento também pode acontecer na intenção, o que é super importante num tema como segurança digital, por exemplo. Em vez de jogar uma meta vazia, tipo conscientizar os jovens sobre as redes, a gente eleva o nível detalhando o impacto social. Busca-se reduzir os casos de cyberbullying e promover uma saúde mental equilibrada. Mostrar esse efeito a longo prazo demonstra uma visão de futuro fantástica. Indo para a parte 5, evitando erros comuns. Vamos entender aquela diferença crucial entre forma e aprofundamento. Porque, olha, mesmo dominando as ferramentas, é muito fácil cair em armadilhas que fazem a nota despencar. E a confusão entre esses dois elementos finais é uma das maiores. A diferença conceitual aqui é vital. A forma é o como, é a base da execução. Por exemplo, por meio de palestras interativas. Já o aprofundamento é uma característica bem concreta dessa ferramenta. Por exemplo, detalhando que essas palestras devem ser ministradas por especialistas em psicologia. Resumindo, a forma é a ferramenta. O aprofundamento é a lente de aumento em cima dela. Não são a mesma coisa e o aprofundamento de jeito nenhum pode ser uma ação totalmente nova. Existem alguns erros fatais que a gente precisa evitar a todo custo. Primeiro, deixar as propostas só na teoria, sem conexão com a realidade. Segundo, não explicar como a ideia vai ser aplicada na prática. Terceiro, escolher agentes amplos demais, tipo jogar a culpa para a sociedade ou falar que o governo precisa, sem dizer qual órgão. O aprofundamento exige foco. A ideia é mergulhar no que já foi dito, em vez de começar a falar de um assunto totalmente diferente no finalzinho do texto. E chegamos na parte 6, checklist dica final. É o momento de verificar aquelas conexões e ver se tudo faz sentido com a tese original. Antes de entregar a redação e dar como concluída, fazer esse controle de qualidade garante que não passou nada despercebido. O nosso checklist definitivo tem 4 validações bem rápidas. 1. Os 5 elementos do software estão visíveis no texto. 2. A forma consegue de fato executar a operação. 3. Os conectivos estão ligando as ideias com lógica. 4. Essa intervenção realmente resolve o problema que foi levantado lá no começo da tese? Bater o olho nessas 4 perguntinhas traz uma paz de espírito gigantesca. Para fechar com chave de ouro, fica essa reflexão que coroa todo o nosso planejamento. Se essa intervenção for executada exatamente como está escrita, ela vai mesmo resolver ou amenizar o problema da tese? Se a resposta for sim, a nota máxima deixa de ser uma questão de sorte e vira uma consequência matemática de um trabalho super bem feito. As ferramentas estão aí, agora é só aplicar e ver a transformação no texto. Um grande abraço e até a próxima.